Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Sou o economista Reinaldo Café, seja muito bem-vindo à edição número 147 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Hoje comigo aqui na bancada, o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Também conosco o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Demos folga aí pro João Jabur. O jornal tem que ser fechado 1h30 da manhã. O homem tá um caco. Descansa aí, meu querido. Muito bem, 7h35. E aí, né, Kleber e Bizarra, essa semana foi marcada, né, sem dúvida alguma, pelo processo ali, né, de criminalização, né, de 8 dos indiciados naquele questão do golpe, né? Chamado a equipe do primeiro escalão, né, que seriam os mentores, né? E essa oitiva aconteceu na terça e na quarta-feira. Eu confesso que eu já tinha dito aqui que eu já sabia do placar, né? Era uma questão só de tempo, né? Até brinco, viu, Kleber? Que não precisava nem contratar advogado renomado, né? Qualquer um que ia lá, porque eles não ouviram nada, a sentença já estava pronta, né? Então, sem dúvida alguma, repercutiu, principalmente, né, o vídeo que o Alexandre de Moraes acabou publicando na hora para justificar que não havia mulheres, né, com Bíblia na mão só e tudo mais. E aí há um questionamento jurídico sobre essa questão, porque, primeiro, ele é um magistrado, ele não tem que levar prova nenhuma, isso é papel da promotoria. E, segundo, a defesa teria que ter tido acesso a esse material para poder também rebater, né? Como é que você viu tudo isso que aconteceu e do ponto de vista prático, Kleber, como é que fica aí a situação do Bolsonaro agora? Será que ele mantém a militância aí firme ainda até o ano que vem, até esse processo? Qual que é a sua leitura política disso? Bom, eu acho que aí tem várias questões a serem abordadas, né, Cafeu? Como você falou, a decisão do STF de tornar o Bolsonaro réu já era esperada, não surpreendeu ninguém. E aqui vai um ponto importante, eu não estou defendendo que quem erra fique impune, pelo contrário, nós nunca defendemos isso aqui. Exato. Se há suspeita de crime, que se investigue, que junte provas, que se ouça a defesa e que o julgamento seja feito com isenção, como manda justamente a democracia, né, que tanto se fala nela. O problema não é a denúncia em si, mas como está sendo conduzida, como ele se tornou réu, como se chegou até aqui. Eu acho que aí que é o grande problema. O ministro Alexandre de Moraes, sendo vítima, acusador, investigador e, por fim, julgador, né? Ou seja, tudo ao mesmo tempo, isso gera muita desconfiança. A população está com esse sentimento de desconfiança muito grande. E agregando a isso, o Flávio Dino, que quando era ministro da Justiça, disse que o Bolsonaro era o próprio demônio, né? Ele tem isso e nós temos que perseguir também. Então, são dois que publicamente já colocaram, fora o Zanin, que defendeu o Lula e o Lula é padrinho de casamento dele, né? Exato, quer dizer, seria muito mais adequado que outro magistrado, sem envolvimento emocional ou histórico com os fatos, conduzisse todo esse processo. Então, a coisa fica mais delicada, como a gente percebe que não se quis de maneira alguma jogar para o plenário todo do Supremo, que seria algo mais transparente, passaria um pouco mais de credibilidade nessa decisão. Agora, como você colocou, até outro dia, o juiz, né, o Flávio Dino, era um militante do PT, até dias atrás. E, inclusive, ministro da Justiça. Exato. O Zanin, o defensor pessoal do presidente Lula. Que é o grande inimigo do Bolsonaro. Que é o grande inimigo do Bolsonaro. Então, o cidadão comum, de uma maneira geral, não consegue entender isso, né? Você vê, num juiz de primeira instância, se o juiz bate o carro, tem um problema, ele não vai julgar, porque ele é totalmente interessado. Ele se julga impedido, né? Se julga impedido, é uma coisa natural, né? Aliás, juízes de primeira instância estão dando um show nesse sentido de independência. Kleber, foi nesse ponto que eu, inclusive, fiz meus comentários nessa semana, porque, pensa bem, né? Se o fato é tão relevante e tem provas efetivas, né, de que houve a materialidade, que efetivamente nós corríamos um risco com a nossa democracia,
quanto mais transparente for o processo, mais a sociedade, o cidadão, o eleitor, vai entender que foi justa uma eventual condenação. Mas da maneira com que eles estão conduzindo, vai dar uma margem histórica, né? A história vai contar que, não, ele não teve acesso a todos os autos. Por sinal, essa denúncia vem de uma busca por cartão de vacina. Aí você aprende o celular do Mauro Cid, a partir dali você fica toda a busca predatória. Por sinal, ontem a PGR arquiva a denúncia contra o Bolsonaro sobre a adulteração do cartão de vacina. É muita coincidência, né? Num dia depois de estar lá. Aí alguém faz a lei, não, é para que ele se concentre disso, essas questões menores tem que passar limpo. Mas então, peraí, então a decisão é política, não é técnica? Ora, entende? Então, eu sempre defendi que é muito melhor para o processo democrático que esses juízes se afastassem, desse total acesso ao material, inclusive questionar o Flávio Dino por que ele sumiu com aquelas imagens, porque essa coisa de falar, um juiz experiente como ele, um político experiente como ele, um ministro da Justiça, dizer que não achei importante. Gente, essas imagens do dia 8, elas são imagens históricas. Isso tinha que ir para o arquivo nacional para contar a história do país. Então, a hora que a gente olha isso, vai dar ali na frente, mesmo que eles tenham feito tudo isso que está sendo colocado, vai dar margem para ficar dizendo, infelizmente, não foi justo, não deu acesso a tudo. Então, perde uma grande oportunidade, a não ser que eles não tenham tantos elementos assim, e aí tem que inventar uma historinha. Porque uma coisa é julgar. Eu vejo que a população tem escutado muita gente comentando na rua, no dia a dia, me perguntam às vezes, sabe que a gente trabalha nessa área da política, perguntando, puxa vida, uma coisa é julgar, a outra é se vingar. Vingar é uma coisa, julgar é outra. Então, como você disse, tem tanta prova, tanta informação, tanto conteúdo que realmente confirma, como o Moraes vem dizendo, realmente existe e tal. Então, não mudaria nada colocar no plenário, porque apenas daria mais credibilidade. Exatamente. As pessoas iriam dizer, puxa vida, realmente é real. Né? Agora, há também, o Cafeu, essa questão do questionamento do julgamento no STF. Que ele não teria foro privilegiado, né? E eles estão mudando a lei para poder encaixar, né? Mas, na verdade, em tese, eles deveriam estar sendo julgados na primeira instância. Porque, veja bem, no STF não tem como recorrer. Vai para onde? Para né? onde? Mesmo esses, a Débora, tantos outros ali, não são adianta, pessoas simples. É o mesmo. Eu que recorro a mim mesmo, eu condeno, em seguida vem para mim, como é que é? Vou mudar de opinião novamente? No futebol tem o VAR. Exatamente. Lá não tem nem o VAR. É verdade. Né? Bom, e aí, vocês falaram do vídeo, né, que o Alexandre de Moraes acabou veiculando, inclusive, viu, já saiu que as defesas cogitam aí contestar esse vídeo que o Alexandre de Moraes publicou, né, na audiência. E o STF informou, sim, que de fato o vídeo não está nos autos. É um vídeo preparado pelo gabinete do ministro com base em fatos notórios e imagens já usadas nos julgamentos sobre os executores do dia 8. Então as defesas, Cafeu, Kleber, elas estudam qual a melhor forma de endereçar o assunto perante o tribunal. E uma das opções é apresentar a questão de ordem ainda na sessão. Exatamente, porque teria nulidade, né? A própria sessão, né? Porque aquela coisa, você não pode chegar como um defensor, eu estou defendendo o Bizarro, sou advogado. A outra parte não pode chegar com uma surpresa, ela tem que me dar acesso. Olha, eu estou anexando a prova número 3 aqui, que é o vídeo, para eu poder ver e contra-argumentar. E, insisto, isso não é papel do magistrado. Isso quem faz é o magistrado, ele ouve as partes. O magistrado, ele entende, depois ele vai e julga. Mas quem apresenta a prova é a defesa e a promotoria. E isso não foi feito aí. Mas, obviamente, de novo, vai cair no que você acabou falando. Vai recorrer para quem? Para quem? Está dizendo aí, vai recorrer, mas recorrer para quem? Para quem? Do Moraes? Ele vai falar, não, eu agi certo. Olha, e tem uma informação também interessante, que eu estava acompanhando, que a defesa reclamou que teve 15 dias para analisar
mais de 100 mil documentos e 40 mil arquivos. Exato. Falaram em dumping em dumping processual, onde você tem que analisar muita coisa ao mesmo tempo, não é? Então, Eu não olha sei se só. a palavra é dump, né? Porque dump está ligado à economia, que é quando você tem um rebaixamento de preço, né? Não sei se aplicaria também para esse caso, tá? Mas, enfim, Dumping processual. dumping processual. Exatamente, essa palavra. Olha só, então 15 dias para analisar mais de 100 mil documentos, 40 mil arquivos, enquanto que a acusação teve 60 dias. Isso foi o que advogado ali de defesa comentou. E ainda por cima, Café, os documentos estavam fora de ordem, desorganizados, difíceis de consultar. Como que poderia montar uma defesa com 100 mil documentos, 400 mil Inviável, arquivos? né? Inviável, né? E a outra coisa também que se comentou muito ontem, principalmente, foi com relação às delações do Mauro Cid. Nem todas foram entregues de forma integral para a defesa. Foram pedaços. Eles queriam ter acesso ao material todo, né? Completo. Porque pode ter edição de frases, Tinha né? edição, foram pedaços só. Então, eles receberam pedaços. Então, assim, sem contar que a outra alegação também é que a que foi validada de verdade, a delação, foi a última. E essa última foi aquela que tinha tido ameaça para a filha, para a esposa, para o pai. E ali o próprio Fux fez um comentário. Puxa vida, 9 vezes, né? Ele colocou essa indagação ali no julgamento. E tem juristas questionando que o Moraes não poderia ter feito essa abordagem. Teria que sido o juiz natural do negócio, e não ele nesse dia que ele fez essa ameaça. Então, por isso que nós estamos aqui debatendo, né? Obviamente, insistimos aqui para a nossa audiência que a gente tem de A a Z. Ninguém aqui defende crime, abolição do Estado Democrático de Direito, ditadura militar, nada. O que nós estamos discutindo é um processo dessa magnitude, com todos os elementos que a Polícia Federal diz que tem, quanto mais transparente, quanto mais as partes puderem acessar, quanto mais houver o contraditório, quanto mais seguir o rito do processo, o devido processo legal, melhor para a sociedade. Porque ao final, o veredito dado, você fala, puxa, foi um julgamento justo, né? Teve a oportunidade e ficou comprovado que houve efetivamente. Ou então não ficou comprovado. Para você não ficar para a história numa perseguição, né, de um comportamento político, quando, na verdade, a magistratura tem que ser isenta, né? Ela tem que ficar lá. Não houve, e não há um questionamento até hoje do eventual não perdão por Lula, mas da mudança dos processos. E o que foi alegado naquele momento? Que o CEP estava errado. Mas as provas contra o Lula estão lá. Foi julgado em 3 instâncias. Por que esses processos não seguiram lá em Brasília? Eles deveriam ter seguido. Era só pegar de volta. Olha, não era em Curitiba, mas aqui em Brasília anda. E aí dá aquela margem. Então, sabe, a teoria da conspiração? Eu livro Lula porque é o único que pode ganhar do Bolsonaro. Ponho ele de novo na cena política. Ele ganha, depois que ele ganhar, a gente tira definitivamente o Bolsonaro. Essa é a teoria da conspiração. E eles estão dando margens e elementos para que isso seja comprovado, ser concretizado. Pode ser até, e poderia sim acontecer, do Bolsonaro ser condenado, tornar-se réu e condenado com todo o plenário do STF julgando. Sem né? dúvida, mas pelo menos dava uma transparência maior. Né? Transparência. E agora, existem coisas também curiosas acontecendo. Pode ser uma coincidência? Claro que pode, e deve até ser uma coincidência. Mas ontem, essa semana agora passada, o Moraes pedir para uma ação contra o Kassab voltar para o STF, porque, olha só, essa questão estava no STF, o próprio Moraes mandou para uma primeira instância. Agora... Uma ação contra o Gilberto Kassab. Contra o Gilberto Kassab. Presidente do PSD. Nesse momento, essa ação está novamente no STF. Ele solicitou. E, coincidentemente, no momento em que o Kassab está dizendo, olha, posso apoiar... deixou no ar, né, que pode apoiar a anistia, a questão da anistia. O projeto de lei que implementa a anistia para esses dois. Então, quer dizer, seria quase que,
entra nessa que eu te ferro aqui. É mais ou menos isso. Existe uma interpretação já nesse sentido também. Olha, tá seja... aqui, eu tô com a faca no teu pescoço. Se você aí, fizer de novo, isso, seria uma militância política. Militância política. Então, pode ser coincidência? Claro que pode, mas foi justamente agora a questão aí de... Foi logo após a reunião que o Bolsonaro fez com o Kassab. O Bolsonaro disse o seguinte: olha, acertamos as arestas, tá tudo certo aí, a anistia vai ser aprovada. Logo depois, houve a solicitação para voltar para o STF a discussão contra o Kassab. Coincidência não tem nada. E na pauta, viu, do STF versus Kassab, são de crimes que incluem prática de recebimento de vantagens indevidas e Caixa 2. Essa investigação resulta dos acordos de delação premiada entre o Ministério Público Federal e o empresário Wesley Batista e o ex-diretor da JF, na época da Lava Jato. Saúde, no âmbito da Operação Lava Jato. E, coincidentemente, o Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, vai num jantar em homenagem ao Pacheco na casa do Moraes, sai de lá fazendo um discurso de que não tem exilados políticos ou asilados políticos e que a pauta da anistia está lá. E ontem, numa entrevista concedida a um veículo de comunicação, ele disse o seguinte, até o Bizarra podia resgatar aí a própria fala do Hugo Motta, não está na prioridade. E olha que ele foi eleito com a base aliada do PT e mais a oposição, na oposição, com essa sinalização de pelo menos pautar o projeto da anistia, apesar de muita gente dizer que mesmo que a Câmara aprove, vai ser difícil passar no Senado, e se passar, o Lula não sanciona, a Câmara sancionar, o Congresso sancionar, o STF faria a suspensão. O que o Hugo disse ontem? Palavras do Hugo Motta, que o momento de se pautar é zero. A chance do parlamentar, pautar aí no plenário o projeto da anistia. A avaliação, inclusive, foi externada após os parlamentares aliados, inclusive do Bolsonaro, terem reforçado essa defesa do projeto, No entanto, de acordo com aliados de Motta, o presidente da Câmara entende que não há motivo para pautar agora o projeto. Isso, então vendo? É muita coincidência, Kleber? Então você tem aí esse movimento contra o Kassab, o Hugo Motta muda de posição. Imagina, ele tá ficando uma semana com o Lula lá no Japão. O Lula ontem vai falar, não, eu não vou conversar sobre política no avião. Para com isso, quer enganar quem, Quer enganar quem, Então, isso tudo vai dando pra gente assim Eu confesso pra você que eu tô com um pouco de preguiça de acompanhar a política, mas eu tenho que fazer por questão de ofício, Tá todo dia aqui, tem que comentar, mas rapaz, não tá doendo, viu? Tá doendo porque... Pega esse caso da Débora aí, da cabeleireira, É uma coisa exagerada, E o que é pior, A gente vê colegas aí dizendo, não, porque ela foi atentado violento, Queria destituir. Pelo amor de Deus, uma moça daquele jeito, com um batom na mão, mas ela tava lá, e que não, pera lá, 14 anos. O Lula comentou, viu, lá ainda no Japão, sobre essa decisão do STF, de tornar o ex-presidente Bolsonaro réu. Ele falou o seguinte: é visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível que ele tentou contribuir para o meu assassinato. E ele deixou um recado no final dessa entrevista, viu, Kleber Cafeu? Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Quer dizer que ele já julgou e já condenou, é isso? Isso. Então não adianta nada os advogados dele, porque o Lula já sacramentou, Ele está dizendo, teve um atentado. Quer dizer, ele não leu o processo, não tem a possibilidade do contraditório e já está sacramentado. Aí é complicado, Tem inclusive uma das pessoas uma das que estão presas, Ela está com o seguinte problema, ela está mal, está com câncer bastante avançado, solicitou para ficar em casa e também o Moraes não concedeu agora essa semana do câncer, um câncer já numa situação, teve um infarto agora há 14 dias. Não bastasse o Clezão, que ele negou durante um ano, agora também esse caso. E ele teve um infarto, se recuperou tudo, mas foi justamente
no momento ou um dia após o Moraes ter determinado uma busca na casa dele. Ele mesmo preso, a polícia foi lá fazer uma busca. Então, assim, teve a questão do Clezão, dessa mulher que pintou a estátua. Essa aí tem uma esperançazinha, porque o Fux pediu para ver, vai falar, vai ver como é que vai ser a dor. E eu acredito até, viu, Café, que essa posição do Fux não é muita gente se animando, ele vai agora, não vai. Na minha opinião, ele está, na verdade, seguindo aquilo que o Moraes tentou fazer lá. O que o Moraes fez? Mostrou imagens. O que ele queria naquele momento era convencer a opinião pública de que tem razão. Não era ali contestando a defesa, alguma coisa nesse sentido. Ele estava, na verdade, aproveitando aquela visibilidade para mostrar para o país que ele tinha motivo para chegar até aqui. Então, o que o Fux está fazendo, na minha opinião? Ele sabe que essa questão, principalmente dessa mulher, dessa moça, isso aí queima mais ainda a imagem do STF. Porque quando você fala de uma vida humana sofrendo como essa moça está sofrendo, família, por um simples... perdeu o mané colocado lá na estátua, ela inclusive disse que ela não entrou, ela não quebrou nada. Nós reproduzimos o vídeo dela aqui, não se dá transmissão. Exatamente. Então, olha só, isso está pegando muito mal. Às vezes, um caso desse repercute muito mais do que tudo. Aí queima de vez a imagem. Então, na minha opinião, o Fux estava um pouco preocupado aí, minimizar pelo menos essa rejeição que se tem hoje com o STF por boa parte da população. Bom, o Lula, lá no Japão também, ele falou sobre essa decisão do Bolsonaro, dizendo que ele tem que admitir, não é isso? Diz que Bolsonaro admite culpa, né, ao pedir a anistia. Ele falou o seguinte: não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Mas não foi só isso que ele disse. Ele falou: chega em público e admite que fez o golpe. É uma hombridade fazer isso. Aí os colegas jornalistas, né, que não gostam do Lula levantaram: mas peraí, Lula. Então vem a público e admite que você é dono do triplex, admite que você é dono do sítio de Atibaia, admite que você meteu a mão porque o Palocci denunciou. O Joesley Batista está circulando agora a delação do Joesley, dizendo que deu mais de 30 milhões para o Lula, também para Dilma. Então, ao mesmo tempo que ele exige por parte do Bolsonaro que ele admita, e óbvio que não vai porque ele está em julgamento, ele próprio não admite, ele falou que ele é a pessoa mais honesta desse país. Então, de contradição em contradição, a leitura que a gente faz é que o enredo está montado, e eu tenho dificuldade, viu, Bizarro e Kleber, de imaginar que o Bolsonaro se safa dessa. Dificilmente. Na minha opinião, já está bem delineado, está bem certinho. O que pode é cair uma outra acusação, para a pena não ser tão de 40 anos, ser uma coisa menor, né? Mas do jeito que está indo, um atropelo de processo, não houve advogado, não acessa o material todo, né? Enfim. Mas vai ter uma outra agora roupagem, né? Porque agora, sendo réu, os advogados vão ter que atuar e tem que ter toda a liberdade de trabalhar todo o rito, né, do processo, senão aí vai ser cerceamento de defesa, né? Então vai ter uma outra configuração daqui para frente, mas há no seio do STF, como você colocou, um pouco já de mal-estar com o rigor do Moraes, né? Sim. Tá, a imagem tá péssima, acho que nunca foi tão ruim como é nesse momento. Eu confesso que eu sei os 11 do Supremo e não sei os 11 jogadores do Brasil. Olha, você se lembra, não faz tanto tempo que a gente escutava assim: juiz se manifesta dos autos. A gente não conseguia saber nome de nenhum juiz. Agora é tudo palestrante e comentaristas. E o que é pior, hein? Eles precisaram fazer uma investigação, porque tem colegas nossos da mídia nacional que falam assim: eu recebi uma mensagem do juiz, mas não posso falar. Peraí, então você tem dentro da Suprema Corte cara corneando a própria Suprema Corte, né? É uma brincadeira, né? Muito bem, são 7 horas e 59 minutos, é hora do nosso primeiro e único intervalo comercial aqui. Na sequência, a gente vai falar de algumas pesquisas eleitorais, pesquisa de percepção de quem pode comandar esse país a partir do ano que vem. Mas o bizarro, antes disso,
vai falar do Metropolitan Restaurante. Pois é, aquele cafezinho de todas as manhãs, o Metropolitan Restaurante traz aqui com toda a gentileza, simpatia das meninas, o nosso cafezinho diário, hoje com direito a pão de queijo. Olha o Kleber mastigando, olha lá, olha que maravilha. É, e claro, você também pode provar esse cafezinho com um café da manhã especial preparado pelo Metropolitan Restaurante. Fica aqui, pertinho da 96, na Rua Luso Brasileira 444, bem no Metropolitan Square. É o Metropolitan Restaurante, presente nas manhãs do Cidade 360 e também do Café com Política. 8 em ponto, um rápido intervalo comercial e na sequência continuamos aqui a falar sobre a política nacional, política local também. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro. Fugindo do problema na hora H, no Instituto Homem ajudamos você a recuperar sua autoestima e bem-estar. Agende agora sua consulta pelo WhatsApp 0800 123 0777. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, 196137. Nacionais e importados, tudo no só lugar. Chevrolet Peças, oficina e autopeças pra você confiar. Chevrolet Peças, pra consertar o freio, corrigir a suspensão, acertar a embreagem e fazer a revisão. Chevrolet Peças. Chevrolet Peças, Antônio Alves 751. Ligue 32234777. Chevrolet Peças. 96 FM, disparado. A maior audiência online do Centro Paulista. Você sabia que a Bracel é uma empresa cidadã? Aqui, nossos colaboradores têm licença maternidade e paternidade estendida, pois acreditamos no cuidado com nossas pessoas e com o futuro. Venha fazer a diferença com a gente. Acesse bracel.com/carreiras e conheça nossas oportunidades. Prado Rodas. Super promoção de rodas com até 50% de desconto. Leva 4 e pague até 2 rodas. Dos aros 13 ao 20 em até 12 vezes no cartão. WhatsApp 981566255. Avenida Aureliano Cardia, ao lado do Sesc. Se liga no WhatsApp da 96. 991239696. New HRV é na Honda Lagosan. E em março tem HRV Turbo com bônus de R$15 mil no seu seminovo. O SUV mais desejado do mercado com condições imperdíveis. Faça já um test drive e tenha a experiência de dirigir o SUV mais premiado da Honda. Visite nossa loja e escolha o HRV que você sempre sonhou. Mas atenção, unidades à pronta entrega limitadas. Pense bem, vá de Honda. Rua Luiz Fernando Rocha Coelho, 803. Honda Lagosan. O combate ao mosquito começa pela prevenção. Colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas, fechar bem os sacos de lixo, limpar a caixa d'água, usar repelente todos os dias. Pequenas ações são fundamentais para combater a dengue, zika, chikungunya, febre amarela e febre oropouche. Acesse unimed.me/contra o mosquito e saiba como se prevenir. Juntos fazemos a diferença. Aqui tem prevenção. Aqui tem Unimed. Siga 96 FM no Instagram, @96FM Bauru. Mês das Mulheres na Ótica Especialista. Março é o seu momento de brilhar. E para celebrar essa data especial, preparamos um presente imperdível. Ganhe um óculos de sol grátis. Na compra de qualquer produto acima de R$300, você ganha um óculos de sol exclusivo para completar o seu look com muito charme e sofisticação. Afinal, você merece. Visite uma de nossas lojas e aproveite. Batista de Carvalho, quadra 5, Gustavo Maciel, quadra 20, Bauru Shopping, Boulevard Shopping, Comendador José da Silva Marta, quadra 4. Promoção com óculos selecionados. Ótica Especialista. O toque de elegância que você merece. A temporada de condições especiais da Construtora Dinâmica chegou. Oportunidade perfeita para quem busca morar, investir e crescer. Apartamentos em construção ou prontos para morar. No Horizon, encontre espaços sofisticados. No Next, praticidade para o seu dia a dia. No Mirandela, uma localização privilegiada. É só escolher e aproveitar. Garanta sua unidade. Avenida Getúlio Vargas, 1846. Acesse construtoradinamica.com.br
ou ligue 3010-6150. Está de volta Café com Política. São 8h04. Esse é o Café com Política, o nosso encontro semanal para discutir a política nacional, internacional, estadual e local. Hoje aqui na mesa comigo, Kleber Santos e Ricardo Bizarro. A gente está passando a limpo aí tudo o que aconteceu nessa semana em nível nacional. Continuando ainda no recorte nacional, nós tivemos, né, Kleber, algumas importantes pesquisas de intenção de voto já para a sucessão do ano que vem, até para que pós-Bolsonaro, né, porque provavelmente ele vai estar fora da disputa do ano que vem, quais são os potenciais candidatos? O que você traz aí de números para a gente? Bom, tenho aqui, o Café, as últimas 3 pesquisas de institutos diferentes, em todas o Bolsonaro vence o Lula, né? A Futura Inteligência, publicada na quarta-feira agora, se houvesse hoje um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro teria 51% das intenções de voto contra 37,3% de Lula. É uma diferença bastante grande, essa foi a maior de todas até o momento. Isso já no segundo turno. Nesse levantamento, Lula perderia também para Michele Bolsonaro. Ele tirando então o Bolsonaro da já parada. Tirando o Bolsonaro, partindo do princípio que ele não vai disputar nada, o Lula continuaria com os mesmos 37,3%, e a Michele 48,5%. Também é bastante. Praticamente o Bolsonaro teria transferido os votos para ela. É fermento o Bolsonaro? Quanto mais bate, mais cresce? É isso? Ela teria apenas 2,5% pontos percentuais, é assim que fala, né, pontos percentuais. Na economia. Quando você faz a diferença absoluta, é ponto percentual. A menos que ela tem 2,5% a menos que o Bolsonaro só. A pesquisa foi realizada os dias 19, 20, 21 e 22 de março, com um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 3 pontos. O Paraná Pesquisa, então a gente já aproveitando para fazer como vem sendo a tendência, que o bacana de pesquisa, quando se fala em quantitativa, uma só não quer dizer muito. Quando você tem uma segunda, uma terceira, aí sim você tem uma tendência. Aí é tendência. Para estabelecer tendência, você usa mais de uma, né? 3, eu me lembro ideal. Até que nas eleições eles acabam fazendo até uma média de todas elas, né? Para poder exatamente. Você dar está esse crescendo, olhar, né? você está mantendo ou você está caindo, né? O que você tem no Paraná? A Globo mesmo faz muito isso no Jornal Nacional, toda vez. Então, assim, o Paraná Pesquisas, então são 3 pesquisas aqui, as 3 últimas. O mais recente levantamento dela é Bolsonaro com 36, isso foi em 18 de fevereiro. Fevereiro. Então, Bolsonaro 36 e o Lula 33,8. Então, ali daria um empate técnico. Já no segundo turno, nessa pesquisa do Paraná Pesquisas, o Bolsonaro aparecia com 45 pontos e o Lula com 40. Então, essa pesquisa foi feita em 26 estados e também em Brasília. E aí, desse mês já, a Atlas Intel, essa aqui foi dia 7 de março, então aí você vai vendo a tendência, olha, o Bolsonaro venceria Lula no primeiro turno por 46-43, ele teria 46-43. Vamos para o segundo turno. No segundo turno, Bolsonaro teria apenas 1 ponto a mais, então teria aí um empate técnico. Caso o candidato fosse o Tarcísio, Lula venceria no primeiro turno de 41-32, mas no segundo turno, Tarcísio subiria para 49. Olha que interessante, no segundo turno, Tarcísio subiria para 49% e Lula teria 47%, quer dizer, um empate técnico nesse momento que o Tarcísio ainda não é um nome nacional. Então, sobre isso, nós tivemos uma pesquisa inédita feita pelo IPESP. Nós trouxemos hoje no Cidade 360, a gente vai reproduzir aqui, ó. Para 40% dos brasileiros pesquisados, Lula seria um bom presidente caso fosse reeleito o ano que vem. 57% responderam que ele não seria. Tá? Então você tem praticamente 60-40, né? Quer dizer, não há uma aceitação, achando que ele não teria um bom mandato. E ele teve um saldo negativo de 17 pontos nesse período. O Tarcísio, que você acaba de citar, é o segundo nome com mais respostas que seria um bom
presidente se fosse eleito. 35% entende que ele seria um bom e 47% entende que ele seria um mau. Ou seja, tem uma parte aqui que não conhece o Tarcísio em nível país, e eles simplesmente disseram que, olha, eu não tenho conhecimento suficiente para isso, diferentemente do Lula. Ou seja, o Tarcísio se apresenta aqui como um potencial candidato, né? E aí eu quero estender essa leitura pelo seguinte: dá a impressão que a pressão sobre o Tarcísio vai aumentar. E aí é um problema de combinar com o Bolsonaro. Porque vamos pensar no seguinte: se o Bolsonaro usa a mesma estratégia do Lula e vai colocar alguém da família dele no lugar dele lá na frente, ele vai manter a militância animada, dizendo: eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato. Até quem faça uma leitura que, se ele não for candidato, todo o processo foi perdido. Essa é um pouco uma leitura. Porém, isso também pode ser um inibidor, por exemplo, o Tarcísio. Vamos pensar em sã consciência. Só se ele fizer alguma coisa muito fora da curva, que ele não se reelege para o governo do Estado, né? Qualquer pesquisa que ia colocar agora vai ter uma satisfação para ele. Então aí a pergunta é, o Kleber, deixa uma eleição praticamente ganha e fico na espera do momento que o Bolsonaro diz: eu não sou mais eu, e isso pode ser lá na frente um desgaste grande. É uma decisão complicada, né? Se decidir muito antes, queima quem for. Mas se decidir muito em cima da hora, inviabiliza de quem for, né? Qual que é a tua leitura aí? É uma situação bastante, realmente delicada aí no processo. Por quê? O Tarcísio, ele não é um nome nacional ainda. Ele governa São Paulo. São Paulo é uma vitrine muito importante para o país, ele aparece bastante. Mas, por exemplo, o Nordeste teria que fazer um trabalho, teria que ter bastante presença do próprio Bolsonaro. Isso. Que é o que ele fez no estado de São Paulo. Entendeu? Então, assim, esse aqui é a minha continuidade, porque o Bolsonaro continua sendo um excelente cabo eleitoral. Só que ele pode estar preso. Sim, mas mesmo preso, eu não vejo nenhum problema do Bolsonaro preso de baixar a influência dele, viu, Café? O que aconteceu com o Lula, com o Haddad. Eu não né? vejo, porque a influência que ele tem do centro-direita é muito grande, mas eu vai falo manter. Da presença física. Não, a presença física ajuda muito, claro, nada supera uma presença física, porque até a presença dele atrai muita gente, você tem toda a mídia, então... Frisson. Exatamente, dá muita manchete em jornal, em rádio, televisão e tudo. Mas assim, o Tarcísio, como não é um nome conhecido nacionalmente ainda, se ele está mais liberado, mesmo que ele não fale que é candidato ainda, mas ele já está internamente com essa certeza, ele começa a fazer mais visitas nacionais, começa a aparecer de outro jeito. Então ele tem que ampliar além dos limites do estado de São Paulo. E isso não pode ser feito na reta final. Não, porque é muito pouco tempo. Agora, o Bolsonaro, eu acredito, não sei, posso estar errado, que deve ter um nome Bolsonaro nessa chapa. Ou de vice, ou teria um nome Bolsonaro nessa chapa. Uma leitura é que, em tese, seria o Eduardo. Eles trabalhariam... o Bolsonaro ele mudou um pouquinho em relação a Michele, porque no início ele não admitia nada que a Michele fosse candidata. Ele fala: não está em preparo, tudo mais, ela é muito melhor para o Senado Federal, etc, etc. Aí surge o nome do Eduardo também. Só que o Eduardo está com esse impasse aí, né, nos Estados Unidos, esse problema envolvendo ele, eventualmente até pedir um afastamento, né, do seu mandato. Então, um nome da família pode ser o trunfo para ele, para o bem e para o mal. Né? Agora, do ponto de vista da direita, não definir o nome pode ser problema. E aí surge o Kassab anunciando o Ratinho. E o Caiado já começando também a sua candidatura. Ou seja, você pode ter ali 3, pelo menos, candidatos desse espectro do centro-direita, né, e da direita. E isso pode pulverizar também. Fora o Pablo Marçal, que está hoje inelegível, mas pode reverter isso, e ele incomodaria também. Né, enquanto a esquerda deve se concentrar basicamente no Lula.
né, se é que ele vai ser candidato mesmo, né? O Lula, eu acho que vai depender muito das condições de saúde dele. Mas o Lula é capaz, se sentir que a direita cresce, de ele mesmo ir, mesmo que ele renuncie, né, ou se afaste depois de um período. Então, mas acho que a leitura importante agora é não adiar muito essa decisão, não obstante todos entenderem que o Bolsonaro deveria manter a sua militância ativa. Eu acredito assim, o Bolsonaro, o nome que ele indicar, o nome que ele apoiar, está no segundo turno, pelo menos, com certeza. Na minha opinião, não tenho dúvida. Assim, não tem como vencer no primeiro turno. Não. Qualquer nome que ele indicar, na minha opinião, vai para o segundo turno, pelo menos o que todas as pesquisas indicam, a força que ele tem e o grande cabo eleitoral que ele é. A questão de ter muita gente de direita dividindo o voto, aqui existem algumas divergências de analistas que pensam diferente. Eu vou dar a minha opinião. Muitos dizem o seguinte: olha, não tem problema um primeiro turno ter muito candidato, porque o que vale é o segundo, aquele que depois junta todo mundo ali e tal. Não é bem assim. Por quê? Porque no primeiro turno, quando você tem bastante candidato, cada um acaba... a força não se concentra em um nome só, então dilui muito. Então ninguém chega muito forte no segundo turno para disputar com o outro, que é um lado só. Então, quando você já tem um candidato escolhido, quando você já tem um nome forte, quando você já tem um nome que representa a direita, no caso, aquele nome ele já vai se propagando muito mais, porque já tem um arco forte em torno dele. E não se constrói tudo num segundo turno, é muito curto. E não significa também, Café, que se num primeiro turno eu votei no A, e automaticamente votar no B. No B, não, eu posso simplesmente anular meu voto. Então não é bem assim. Eu sempre tive essa leitura, usando inclusive como referência as eleições locais. Eu imaginava que se o Raul fosse sozinho, a Suelen ganharia em primeiro turno. Falei, puxa, chegou agora a Chiara e outro vai ter segundo turno. E não teve. Né? Então, realmente tem que rever essa questão. Bom, esse é o recorte aqui. O Bizarra levantou uma pesquisa do quê? Do Haddad, é isso? É uma nova sobre o Haddad? Pois é, viu, Café? Do Haddad e da economia como um todo, viu? E foi da própria Aí não como candidato. Não como candidato, mas foi como avaliando ele. A avaliação na economia nacional. Mostra que 58% dos eleitores acreditam que a economia do país está no caminho errado. Outros 35% avaliam que a condução na área está no caminho certo. E aí que é o grande problema. Se não entregar a economia, apesar que tem ainda 1 ano e pouco até as eleições, pode ser um fator decisivo de preferência ou não para o atual governo. Sem dúvida. A economia tem um peso muito forte em toda eleição, como a gente já comentou aqui. As pessoas votam numa expectativa, numa esperança. Quando votou no Lula, ela votou no churrasquinho do final de semana, na cervejinha, na famosa picanha. Então, o grande concorrente do Lula nesse momento, o maior adversário dele, não é nem quem vai disputar novamente contra ele ou quem vai disputar contra o PT. O maior adversário do Lula nesse momento é o próprio governo anterior dele, porque as pessoas votaram em cima do que foi o governo anterior. Eu quero aquilo de volta. Ele mesmo dizia muito isso. Tem que voltar, o povo tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a ter tudo em casa, tem que voltar a ter... Então as pessoas votaram numa esperança. E quanto mais esse voto é emocional, numa esperança, numa expectativa, com a mesma força que você tem esperança, com a mesma força se tem a frustração. E é o que está ocorrendo nesse momento. Muito bem, 8h18. Agora a gente vai fazer um recorte em nível local. Bom, no Cidade 360 veio da nossa produção a redação de que o vereador Dário do PSD teria pleiteado o recape asfáltico ali no cemitério da Saudade. E eu fiz um comentário dizendo, olha, dá um pulinho ali no Cristo Rei, que não tem nem
muro até lá. E a assessoria dele mandou aí um ofício, é isso, e que ele trabalhou os outros cemitérios também, porque a nossa redação trouxe só a notícia do cemitério da Saudade. No dia 3 de fevereiro, viu, teve uma indicação, né, à prefeita, uma solicitação de ofício com a limpeza, o recapeamento asfáltico e o calçamento, bem como poda, substituição de árvores nas áreas internas e externas de todos os cemitérios municipais, viu, Cafeu? E aí é o Cemitério da Saudade, o Jardim do Redentor, São Benedito, o Cristo Rei que eu falei, e o São Pedro em Tibiriçá. Pedimos escusas aí ao vereador Dário por conta do comentário, no sentido de que chegou para a gente a informação só que seria ali, já está aqui colocado toda a notícia de maneira completa. Agradecemos a assessoria do vereador que trouxe os esclarecimentos. E hoje tem a comissão processante do Borgo, né? Pois é, viu, Café? Hoje às 10 horas da manhã, essa reunião ordinária da CP contra o Borgo, né, por quebra de decoro parlamentar. E na ocasião deve acontecer a leitura da defesa prévia, que tem até essa quinta-feira, viu? Ou melhor, já teve, né, essa quinta-feira para indicar as provas e até 10 testemunhas de defesa que serão então ouvidas hoje pela comissão. E o Bolsonaro no centro da coisa também, viu, Cleber? Porque esse rolo todo aconteceu com o Borgo foi quando ele conseguiu aprovar lá na Câmara o título de cidadão bauruense para o Jair Bolsonaro. A polêmica vai em todos os lugares. Onde tem Bolsonaro... Fortes emoções. Fortes emoções. Bom, falando da Câmara Municipal, um assunto que acho que o Kleber não deve ter acompanhado, mas a gente acompanha aqui, que é uma entrada agora da Promotoria Pública, né, da Cidadania, em relação à decisão da Câmara Municipal da última segunda-feira do empréstimo de 40 milhões de reais para o DAI. Chamou a atenção que esse empréstimo foi votado a toque de caixa. O que está em jogo para a nossa audiência que não acompanhou? Existe um dispositivo no regimento interno, uma cláusula, um artigo, dizendo que qualquer comissão pode solicitar vistas e pedir para ver processos, etc. Qualquer, a palavra qualquer. Aí, a mesa diretora queria pautar esse empréstimo 8 dias depois de ter apresentado para a Câmara, sem discussão com o Parlamento, só uma audiência pública para explicar. E aí, a oposição disse, espera aí, eu sou da comissão interpartidária. O que é a comissão interpartidária? É a comissão das minorias. Porque como é que as comissões... Está saindo um sonzinho aqui no fundo, viu? Não sei o que é. O que são essas comissões? Como é que ela é feita? Quem tem mais vereadores no parlamento acaba compondo as comissões. E o trem-bala compôs todas as comissões. Ela é comandada pelo executivo, praticamente todos que apoiaram a Suelen. E aí, então, na interpartidária, é um vereador de cada partido. Portanto, as minorias teriam a possibilidade plena de ter também voz. E aí está lá escrito, qualquer, a interpartidária falou, não, esse processo nós precisamos discutir, eu quero ver isso. Aí o que a mesa diretora faz? Suspende a sessão, não consulta a assessoria jurídica, que pelo que eu soube seria favorável à minoria, e entra na pauta. O vereador Lozila pede para a Assembleia, o colegiado, decidir sobre esse artigo se é devido ou não passar para partidário. A oposição fala, pera, está escrito qualquer. E aí vai para a votação, claro que o trem-bala ganha, e aí coloca na pauta e é aprovado na comissão o empréstimo de 40 milhões. O que a oposição fez? Vai judicializar, mas antes disso procura o promotor público, Marcelo Helene. Ele falou, é grave isso, tem algum problema aqui. E aí vai ter agora uma conversa com o próprio Marcos de Souza, mas tudo está apontando para anular essa sessão. Então é um problema aí com a mesa diretora, né? O Marcos de Souza, na minha opinião, está se expondo demasiadamente. Porque uma coisa é você ser da base aliada, outra coisa é você não cumprir o regimento. E não pode ser assim, né? E é uma pena, né, que um poder legislativo tenha que usar um poder do judiciário para uma tomada de posição, né? Então aí vai dar pano para manga, né? Dentro do que você ouviu, né, Kleber? Com certeza, Cafeu, e vai muito aí também em termos de opinião pública, a narrativa, a explicação
para a cidade de tudo isso, né? Para a população, que é o eleitor e é o cidadão, aquele que as consequências de tudo sobram lá para ele, na verdade, ele tem que entender isso de maneira bem clara. Então, minha sugestão aqui é o seguinte, se discutir isso, estou te falando, tem a questão jurídica aí e a questão popular. A questão popular é narrativa. Quem conseguir explicar melhor isso? Porque, veja bem, estou emprestando X milhões, mas eu vou resolver o problema da falta d'água. Então, é muito curto essa... Aí é o que alguns que votaram em favor disseram, falando, pela água em tal lugar. Mas peraí, quer dizer que pela água em qualquer lugar você abre mão do regimento e abre um precedente enorme, né? Isso, então assim, quando do ponto de vista, vamos dizer, político e popular, agiu certo. Isso aqui, estou dizendo em termos de narrativa, tá? De narrativa, olha, isso aqui, na verdade, é para beneficiar você que não tem água e tal, ok. O outro lado, a oposição, a questão simplesmente regimento, estou falando do ponto de vista popular, do regimento, tem que decodificar isso mais em cima do quê? Do que significa esses 40 milhões de dívida, por exemplo, para o município? O que significa isso? Teria outra forma de resolver? Tem outro caminho? Enfim, é uma guerra em termos de voto, em termos de popularidade, em termos da população aprovar ou não esse tipo de coisa, o julgamento popular, é uma guerra de narrativa. Então, aí a competência de cada lado em explicar detalhadamente para que a população tenha percepção da realidade. Olha só, uma coisa é a realidade, a outra coisa é a percepção. Pode ser uma coisa, pode ser real, mas se não houver aquela percepção, não adianta nada. Muito bem. Kleber, cursos na plataforma... Poxa, olha, quero convidar quem gosta aí, quer entender o novo marketing político, a nova comunicação eleitoral, é Academia da Neuropolítica, academiadaneuropolitica.com.br. Procura o Kleber lá com K. Kleber com K. Tô lá. Olha, aliás, lá dentro tem um ambiente que chama Sala de Leitura. Entra lá, ler, baixar e-book, tudo de graça, não paga nada. Então também vou fazer publicidade dos meus cursos online. Estou com 2 cursos lá na plataforma da Fundação Dom Cabral, né? Que bacana. Fundação Dom Cabral Store, em breve aí também nessa plataforma. Que legal. Bom, eu não tenho curso online, mas quem quiser me seguir, eu estou no Instagram lá, Ricardo Bizarra. Bom, eu quero agradecer ao Kleber, ao Bizarra, né? Voltamos na próxima semana aí com um bom dia para você, viu, Kleber? Bom dia, Bizarra. Bom dia. E volto na segunda-feira no Cidade 360 e faço um convite para você. Amanhã, das 7 às 8h30 da manhã, eu falo de economia, 100% economia, finanças pessoais, dados do agronegócio. Eu analiso todos os indicadores da semana, as principais notícias da semana, inclusive hoje saem números do IGPM, do nível de emprego, eu vou analisar tudo isso, trago a agenda econômica e o que pode impactar, e trago sempre o entrevistado. Amanhã vai ser o Marcelo Mastroianni. O Marcelo, ele é corretor de imóveis, é dono de uma imobiliária, e o tema vai ser investimento em imóveis. Você que tem um imóvel, quer ter um imóvel, vale a pena comprar na planta? Como é que é o aluguel? Quais são os cuidados que você tem que ter? Então, eu espero você das 7 às 8h30 da manhã, aqui na 96 FM e também nas plataformas digitais, tanto na 96 FM como a minha. Digita aí Reinaldo Café, o economista, e inclusive faça a inscrição lá no canal. É isso, meu caro Bizarra. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente tem um encontro novamente na segunda-feira. Coloca na agenda aí, desperta mais cedinho, 6 horas da manhã. A gente já está ao vivo aqui com o Cidade 360. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.